Salve a todos novamente com a paz do Senhor. Eu serei um pouco mais breve hoje. Hoje é culto da família. E eu quero ler Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 21. Confesso que se o culto terminasse agora, eu já sairia deste lugar regozijado na presença do Senhor. Eu senti a presença de Deus desde o início, através dos louvores, na simplicidade, porque muitas vezes queremos enfeitar tanto, mas Deus se revela na simplicidade. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor ao vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Na quinta-feira, lá no meu trabalho, Deus começou a me incomodar com esta palavra e, preocupado com relação a um assunto, que é o nosso cuidado com a família. E vamos lá na frente entender por que eu li esta passagem, principalmente o versículo 21. Mas eu vou trazer algo falando sobre o valor da família, que hoje, cada vez mais, a sociedade tem deixado de lado o verdadeiro valor da família. E nós, como igreja, temos um dever de cuidar da nossa família. E quando eu falo família, primeiramente, é lógico, família de sangue, né? Os nossos entes queridos, pai, mãe, filhos, irmãos, até mesmo aquele cunhado que tanto nos incomoda. Mas eu quero primeiramente dizer que a palavra, quando vem ser pregada, ela fala primeiro ao meu coração. Então eu não estou isento aqui de nada. Essa palavra também serve para mim, primeiramente para mim. Então é dever nosso de cuidar da família. A família é uma unidade social em que ela foi instituída por Deus. Por isso que o inimigo ele tanto tenta destruir essa instituição, porque foi a base. Se nós olharmos na leitura oficial que eu li lá no início, Gênesis capítulo 2, versículo 18, lá ele começa a formar a base. E a família é um projeto de Deus, mas o inimigo ele não quer que esse projeto dê continuidade. Nós cristãos fomos chamados também para cuidar da nossa família e daquela família espiritual que são nossos irmãos em Cristo. Uma família equilibrada é a base para que nós tenhamos uma sociedade diferente. Muitas vezes olhamos para este mundo lá fora e vemos um mundo perdido, injusto, que jaz o maligno, que precisa de uma transformação,
Mas esquecemos que tudo começa dentro da nossa casa. Se nós queremos uma sociedade diferente, que venhamos transformar a nossa casa. Se queremos uma pacatua diferente, parece discurso político, né? Mas não é. Deus me livre. Vocês nunca vão me ver envolvido com política. Na verdade, com politicagem, né? Política, todos nós somos envolvidos. Se nós queremos um pacatua diferente, temos que mudar a nossa casa, a nossa família. Você nunca vai ver um vereador político ter esse discurso, né? Que irônico, né? Mas a palavra é a nossa base e a família é a base para tudo nessa sociedade. Um exemplo que quando você vê, pode ir atrás dessas pessoas que hoje em luta contra essa instituição formada em projeto de Deus, que é a família, é porque elas tiveram alguma frustração muito forte dentro da sua casa. E eles rejeitam uma forma de proteção, rejeitam essa instituição e querem a destruição. Quando você vê um adulto frustrado, perdido, sem norte, desnorteado, sem estrutura, é porque ele não teve uma estrutura familiar bem estabelecida. Então, para se termos uma sociedade diferente, temos que mudar primeiramente dentro da nossa casa. Quem de nós, né, homens, varões, quando iremos para o nosso trabalho, né, iremos porque temos uma família para cuidar, mas é o nosso porto seguro, porque sabemos que quando iremos trabalhar, sabemos que temos uma esposa, um filho ou uma filha nos aguardando. E vamos para aquele trabalho com esse propósito, para cuidar da nossa família. E quando temos alguém nos esperando, isso muda muita coisa. Nós aguentamos muitas coisas no meio da rua, por aí afora, né? Mas nunca perdemos o ânimo, porque sabemos que isso é necessário para cuidar da nossa família. Então, se queremos um mundo diferente, façamos a nossa casa diferente. Acho que uma vez eu contei essa história de um homem trabalhando em casa, em home office, né? É moda hoje, e o filho pequeno incomodando, e ele foi e pegou uma revista e tinha lá um planeta, ele picotou aquela folha todinha e deu para o filho: ó, monta esse quebra-cabeça, achando que ia ocupar a criança por muitas horas. 5 dias depois, o filho dele voltou com toda a folha montada e colada bem direitinho. Disse: meu filho, mas como você conseguiu fazer tão rápido? Disse: pai, eu não sabia qual era a figura que o senhor tinha que eu quisesse montar. Mas quando eu comecei a virar, eu percebi que no verso tinha um rosto de uma pessoa. O rosto da pessoa eu conheço, eu sei o que é. Então eu comecei a botar o rosto da pessoa, e quando eu botei o rosto da pessoa que eu virei, tinha a figura do planeta Terra. Então, se queremos juntar os pedaços desta terra, temos que juntar os pedaços das pessoas. Temos que remontar aquilo que foi destruído pelo inimigo, tentando destruir a nossa base, que é a nossa família. E quando temos a convicção e sabemos que a família é a base para tudo, sabemos também que o inimigo ele ataca primeiro aonde? Na nossa família. Tem aquele louvor, né? Que enquanto eu adorava, o inimigo atingiu um dos meus. É assim mesmo que ele faz. Enquanto você está aqui na igreja adorando, louvando ao Senhor, o inimigo pode estar tentando alguém lá na sua família, tentando destruir, jogando setas malignas para desviá-los dos caminhos do Senhor, ou impedindo de eles estarem aqui juntamente com você, louvando e adorando ao Senhor. O foco do inimigo
Porque ele sabe que a família é a base para tudo. E o foco dele é destruir as famílias. E nós sabemos que a origem da família foi onde eu li lá no início, Gênesis capítulo 2, versículo 18, quando Deus diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, para não vivermos solitários, sozinhos. Deus quer que venhamos ter relacionamentos. Deus quer que venhamos ter relacionamento para o nosso irmão, na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde colocarmos a nossa presença. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E quando nós temos a convicção que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, temos que lembrar que o nosso próximo também foi feito à imagem e semelhança de Deus. E é interessante quando falamos do próximo, lembramos da parábola do bom samaritano, quando Jesus explica quem é esse próximo. Muitas vezes é aquele que nos incomoda, muitas vezes é aquele que não vai com a nossa cara, muitas vezes é aquele que pensa diferente de nós. Às vezes é até a própria esposa, o próprio marido, que pensa totalmente diferente, que discorda sempre. E depois de criar Adão, Deus declara, aqui no versículo 18, que Ele começa a fazer o seu projeto, que é o projeto da família. E as bases para essa família, versículo 24, que diz o seguinte: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. A base dessa família é que ela é feita por homem e por mulher. E eles se unem com um só propósito: se tornarem uma só carne. Então, se eles estão de forma uma só carne, se um sofre, o outro sofre. Se um se alegra, o outro se alegra. Se um tem um projeto, o outro tem o mesmo projeto. Se um tem um pensamento, o outro tem o mesmo pensamento. Mas para que isso aconteça, é preciso haver um diálogo. Para que, quando haver as discordâncias, isso venha a ser aprumado e eles entrarem em um só propósito, em concordância. Às vezes pode acontecer sim você discordar do seu cônjuge, mas como o pastor Roberto falou hoje, não faça isso na frente de todo mundo. Faça dentro do seu quarto. Se meu filho, não concordei com aquilo que você falou, por isso, por isso e por isso. E aí ali naquele momento você entra em concordância, para que vocês tenham caminhando sempre no mesmo propósito. Então somos feitos, a base da família é feita por homem e por mulher. Gênesis capítulo 4, versículo 1, o complemento. Deus sempre se preocupa em dar seguimento àquilo que Ele começou. Ele não começa uma obra, um projeto e não termina. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. Aí vem nossas bênçãos, que dão tanto trabalho, para nós. Atrapalha, parece que quer atrapalhar a igreja, mas não atrapalha de forma nenhuma. São bênçãos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eles estão na casa do Senhor, Glória a Deus. mesmo fazendo zoado, mas estão na casa do Senhor. Aleluia. É para a honra e glória do Senhor. Depois estão aqui louvando. Aleluia. São bênçãos do Senhor que o Senhor nos deu para cuidar. É o motivo que saímos à luta. O homem primata, quando era antigamente, ele ia para a caça, para matar ou para morrer. Para quê? Para trazer a carne para dentro da sua caverna
E estava lá a sua esposa, cuidando de toda a horta e cuidando dos filhos para não fugirem matamente. E nossos filhos é o nosso presente do Senhor. Onde vemos nele a sequência daquilo que nós somos. Por isso que Deus nos colocou Ele em nossas mãos para nós cuidarmos deles, prepararmos para o mundo. Nós preparamos nossos filhos para o mundo. Quando falo para o mundo, não é um mundo no sentido de pecado, mas de enfrentar as batalhas que o mundo levanta diante dele. E o relacionamento familiar, Efésios capítulo 6, 5, 21. Sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Paulo aqui preocupado com a questão familiar, ele começa a falar muitos ensinamentos, princípios que ditam e dão direção para o relacionamento familiar. O homem ame suas esposas como Cristo amou a igreja. Amou não, ama a igreja. Cristo, Ele deu a sua vida, mesmo com as lutas que se levantaram, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com as injustiças que se levantaram diante dele, Ele não desistiu da noiva. Então, meu irmão, mesmo com as lutas que você enfrenta no seu trabalho, mesmo com as dificuldades de transporte, de locomoção, às vezes financeiras, não desista da sua família, da sua esposa. Ame-a como Cristo ama a igreja. Mulher, respeite o seu esposo. Sujeitai ao vosso esposo, assim como a igreja é sujeita a Cristo. E aí tem o sentido de sujeitai, era a questão de vocês sabem que nós homens sabemos que se nós não tivermos a mulher nos dando força atrás, nós não conseguimos ir para o nosso trabalho e enfrentar as lutas do dia a dia. Quem de nós já passamos uma vez diante do trabalho brigar com a esposa? Rapaz, o dia de trabalho não rende nada. Não rende nada porque você saiu de casa brigado com a sua esposa. Nada funciona, nada se resolve. É a nossa base. Então, mulher, você tem um grande poder em suas mãos de levantar o homem que está ao seu lado, como também no sentido ministerial. Dê força a ele. Diz, meu irmão, vá ler a palavra do Senhor, vá louvar. Vá louvar, né? A barra pega no meu pé assim, vá louvar, vá aprender a louvar. E o homem e a mulher ao mesmo tempo, cuidem dos seus filhos. É a continuidade que Deus quer que venhamos ter para dar também no ministério, no reino de Deus. E filhos, aí que é para todos nós, que todos nós somos filhos. Obedecei aos vossos pais, mesmo que eles não sejam crentes, mas tenham respeito e obedeçam aos seus pais. Porque se você não tem capacidade de obedecer ao seu pai que está ao seu lado e que você vê, como você vai obedecer a Deus que você não vê? Impossível. E cuidando da nossa família, com zelo. Efésios capítulo 3, versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitos ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais,
porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteiem a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, nós só até aqui dá o versículo 21. Então façamos, cuidando da nossa família com zelo. E o mais interessante é que isso é o início do nosso ministério. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 7, ele vem falar sobre isso justamente. Semelhantemente, vós mulheres, aí ele fala a mesma coisa que está na Colossenses, mas tem um detalhe aqui que ele foca no sentido espiritual. O nosso ministério começa em casa. Começa em casa. Não podemos desassociar a vida familiar da vida espiritual. Não tem. Antes de nós exercermos um ofício ministerial, eu sou regente, eu sou diácono, eu sou dirigente de uma congregação, eu sou membro de uma igreja. Antes de nós exercermos esse ofício, você tem que lembrar que você é um filho, você tem que lembrar que você é um pai, você tem que lembrar que você é um esposo, é uma esposa. Antes de tudo isso, você é um membro da família. Antes de ser mordomo das coisas de Deus, seja um bom mordomo na sua casa. Tem aquela história, né, que conta que a criança chegou para o pastor da igreja e disse: pastor, eu queria me mudar para a igreja, junto com a minha família. Eu disse: por que, meu filho? Não é porque meu pai aqui na igreja, ele é um santo, ele é um abençoado, mas lá em casa, quando ele chega lá em casa, misericórdia, pastor. Então eu prefiro morar aqui na igreja, juntamente com meu pai, com minha mãe, porque tudo é maravilhoso. Sendo que o nosso ministério começa em casa. Aqui é consequência daquilo que fizemos e realizamos e concretizamos lá na nossa casa. Aqui é consequência do nosso ministério lá em casa. Lá em casa, né? Na sua casa, na minha casa, essa por gente. Porque, e é interessante um fato, que quando vamos receber uma visita em nossa casa, o que nós fazemos? Cuidando de toda a casa, não é isso? As irmãs principalmente, cuidando de toda a casa. Se a pessoa vem para almoçar e você faz aquela comida, né? Cozidão, né? No caso, igual foi oferecido para nós hoje, faz aquele cozidão, aquele pirão, para derrubar mesmo. Bota as melhores pratas, os pratos, aquele prato que está lá guardado, não, só para uma ocasião especial. Aí você tira aquele prato, não é verdade? Nós estamos achando engraçado porque é verdade. Tira aquele prato, lava ele, bota aquele talher bonito, que parece um buffet. E se tiver, bota aquele lenço, né? Com os fios dourados na borda, para receber aquela visita. Aí oferece aquele almoço, serve aquele almoço maravilhoso. Mas quando é a família, bota um baião de 2, com mortadela, com aquele prato de plástico, já todo arranhado, com aquele talher queimado no canto da panela. Mas por que para os outros lá de fora nós oferecemos o melhor e para a nossa família oferecemos o que resta? Porque para os de fora oferecemos o melhor que nós temos, mas para os de dentro de casa oferecemos qualquer coisa. Onde que, qual é o seu tesouro? Qual é a coisa que está mais valiosa nas suas mãos? As pessoas lá fora? Pois é isso que você está dizendo. Por lá fora oferece o melhor, porque eles têm mais valor do que esse que estão dentro da minha casa. Mas nós sabemos que o maior tesouro que o Senhor colocou em nossas mãos é a nossa família. Pois então ofereça o melhor para a sua família.
vai oferecer receber a visita com um prato de plástico. Não é isso. Ou de alumínio, né? Ou aquele Duralex que minha mãe, quando eu vou para lá almoçar, ela traz um prato que eu comia quando era criança, tamanho pedrinho, mas deve ter guardado. Está lá em casa, o mesmo prato. Mas é interessante isso. E às vezes na vida familiar e espiritualmente falando, fazemos a mesma coisa. Quando estamos na igreja, tratamos todo mundo muito bem. Tratamos as pessoas muito bem, como se fossem reis e rainhas. Com educação, com boa noite, Pai do Senhor, com amor, com zelo, com perdão, com consideração. Mas em casa, na primeira dificuldade que encontramos, vamos com quatro pés da mão. Sem misericórdia, sem perdão, sem nada. Tratamos a nossa família, aquele ente querido que não tem nada com o Senhor, sem misericórdia. Não damos para Ele, não levamos para Ele o melhor que nós temos, que é o Evangelho do Senhor. E por que quando é para o evangelismo, pregamos o Evangelho, mas para dentro de casa não pregamos o Evangelho? Por que para lá para fora nós oferecemos o melhor que nós temos, mas dentro de casa não pregamos o Evangelho? Não evangelizamos dentro de casa. É o mesmo caso dos pratos. Oferecemos o melhor para os de fora, mas para a nossa família não oferecemos o melhor. Você só pode dar aos outros aquilo que você tem. Isso é um tipo do lado muito famoso, mas é verdade. Tem às vezes aqueles casos, né, que você dá a paz do Senhor para alguém e a pessoa não responde. Não se preocupe com isso. Não se escandalize com isso, porque a pessoa só dá aquilo que ela tem. E o que é que você tem? O que é que você tem para oferecer para a sua família? Lembra que eu falei que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Salmo 139, versículo 13. Deus te criou, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Deus nos criou. Mateus 10, versículo 30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele se importa com você. Ele se importa com cada um da sua família. Aleluia, Deus. 1 João capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Deus deu tudo por você. É isso que você tem, a presença de Deus. Pois ofereça isso para a sua família. Ofereça o melhor que você tem para a sua família. Não ofereça qualquer coisa. Não ofereça um prato de plástico. Ofereça um prato de porcelana, pintado a fios de ouro. Os talheres bem pesados, né? 1 João capítulo 4, versículo 4, mesmo capítulo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Olha quem está em vós. Aleluia, Deus. O Espírito Santo está em você. Pois está presente esse Espírito Santo para a sua família. Para aqueles que ainda não conhecem esse Espírito Santo, não conhecem esse Evangelho que transforma, que liberta, que transforma e que nos fortalece. Ele está com você, Ele está em você. Então, se é isso que você tem, pois ofereça isso para a sua família.
E 1 João capítulo 3, versículo 1. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Mas nós, como igreja, temos o papel de apresentar ao Senhor para este mundo que não conhece a Deus. E para finalizar, João 3,16. Esse eu não preciso nem abrir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você recebeu a Cristo, então você tem a Cristo. Dê isso para a sua família. Não dê palavras de maldição, não dê palavras negativas, não dê o que sobra da sua vida. Dê o melhor que você tem, que é o Evangelho do Senhor. Como eu falei no início, todos nós temos um papel de cuidar da nossa família. Família de sangue, a família em Cristo. Fiquemos de pé, meu Jesus.